Um ponto que muita gente se engana em relação a alcançar, a chegar numa posição de liderança, é achar que vai chegar lá, vai mandar as pessoas fazer, eles vão fazer tudo tranquilamente, as coisas vão funcionar muito bem. Mas na prática, não é bem assim que funciona. Tá? É isso que a gente vai ver aqui nesse artigo, né, sobre ter o buy-in das pessoas ali, por que isso é importante. Tá? Então vamos lá. Conseguir adesão para fazer as coisas acontecerem ali. Né? Ao trabalhar em qualquer tipo de função de liderança, você terá que fazer com que as pessoas trabalhem nas iniciativas que você está liderando ou façam as mudanças que você propõe. E aqui, já vou parar bem rapidinho para falar que às vezes, como líder, a gente dá o direcionamento e prioriza para a pessoa. Então, de fato, ela vai parar e executar aquilo. Mas, eventualmente, isso não vai acontecer. Então, por exemplo, quando a gente está numa posição, normalmente, de staff engineer, vamos colocar aqui numa posição de contribuidor individual, né, acima de uma posição sênior. Talvez a gente precise que algumas coisas sejam feitas e a gente não tem ingerência em relação àquela pessoa. Então, não necessariamente ela vai querer fazer. Se ela quiser fazer isso, vai facilitar muito para a gente, mas se ela não quiser, isso vai dificultar um bocado ali, né? Ou talvez a gente seja líder, mas não seja líder direto daquela pessoa. Então, pode ter um certo atrito aí em relação à pessoa de fato fazer aquilo que a gente esperava que ela fizesse no primeiro momento, tá? Mas vamos continuar aqui. Quer você seja um gerente direto, administrando uma equipe no dia a dia, ou um engenheiro principal impulsionando iniciativas técnicas. Olha o que eu falei. Tudo se resume à interseção de pessoas e tecnologia. Quando vocês têm uma dessas funções e defende uma iniciativa, pode parecer que o objetivo é fazer com que as pessoas concordem com você sobre a proposta. Aqui esse ponto é bem interessante. Não é sobre a pessoa necessariamente concordar. Talvez ela até concorde que aquela iniciativa é uma iniciativa interessante, mas, enfim, talvez ela não esteja disposta a trabalhar naquilo naquele momento. Mas o que você realmente precisa é que as pessoas realmente façam o trabalho. Então aqui não se trata dela concordar necessariamente contigo, ou somente isso. Trata dela, de fato, no final, fazer o trabalho que é necessário fazer. E não apenas digam que parece bom. Então, enfim, não é só a pessoa dar uma boa notícia, enfim, daquela, nossa, que legal a sua ideia, mas tipo, no fim a gente quer que a pessoa de fato execute. Há uma grande diferença, porque é muito mais fácil alguém concordar com algo que deveria acontecer do que fazê-lo sozinho. E aqui um dia não é nem só o concordar. Talvez concordar seja até um pouquinho mais difícil. Mas é muito fácil a pessoa simplesmente mentir para você. Ela falar que, não, que legal essa ideia que você teve, realmente isso aqui vai trazer uma grande mudança pra gente. Mas ela não acredita naquilo de verdade. Ela falou aquilo porque ela achava que, enfim, você queria ouvir aquilo. Então tem essa questão também, né? Talvez ela fale só porque acha que você vai gostar de ouvir, talvez ela fale porque ela concorda contigo, mas no fim o que você realmente precisa que ela faça é, de fato, desempenhar o trabalho ali que a gente está dependendo dela para fazer. Isso é especialmente verdadeiro se o trabalho for demorado, impopular ou difícil de fazer. Uma maneira de fazer com que as pessoas deixem de concordar que o que deveria acontecer e passem a realmente fazer o trabalho é conseguir a adesão. Então, a adesão é o ponto mais importante aqui dessa postagem aqui, desse artigo, tá? Então, a gente conseguir a adesão da pessoa. Quando a gente pensa em adesão, é a pessoa, de fato, comprar aquela ideia, por isso que o termo em inglês é buy-in, né? Ela comprar aquela ideia e, de fato, executar o que é necessário para a gente conseguir alcançar o resultado. Continuando aqui, uma maneira de fazer com que as pessoas deixem de concordar com o que deveria acontecer e passem a realmente fazer o trabalho é conseguir adesão. Quando você tiver adesão, as pessoas trabalharão ativamente em direção à meta, em vez de apenas concordar com ela. Conseguir adesão é difícil, também é extremamente gratificante, e é assim que você realiza um trabalho real como líder. Sem ele, o trabalho desaparece quando você não está por perto. Com isso, todos avançarão juntos. Isso aqui tem muito a ver com, talvez quando a gente está próximo, a gente dá o direcionamento, a pessoa faz, né, muito por conta da nossa posição, enfim, da nossa, vamos dizer assim, da nossa influência ali, mas se a gente não estiver próximo, ela não vai nem ligar para aquilo, ela não vai dar tanta prioridade assim, tá? E é claro que, como liderança, a gente consegue ter certas alavancas ali que a gente pode usar para ter mais influência, mas aqui a ideia é, quanto menos a gente precisar usar essas alavancas que envolvem a nossa posição hierárquica, alguma coisa assim, melhor, né? Maior a chance da gente ter o buy-in da pessoa de verdade. Beleza. Primeira pergunta aqui, né, que é bem interessante. Eu tenho adesão? Bom, vamos descobrir. Superficialmente, pode ser complicado saber se você tem adesão das pessoas com quem precisa trabalhar. A adesão inclui necessariamente pessoas que dizem que o trabalho deve acontecer e também inclui disposição interna para levar as coisas adiante. Aqui estão alguns sinais de que você pode ter adesão. Repara que pode ter, não é que você tem adesão, tá? Então são alguns indicativos aqui. Primeiro, eles estão fazendo sugestões. Se as pessoas estão engajadas e fazendo sugestões sobre como melhorar um plano, mesmo aquele com o qual discordam, isso significa que estão comprometidas em fazê-lo funcionar. Isso é bem interessante, né? Porque se a pessoa, você dá uma opinião ou dá uma direção, a pessoa
opina em nada em relação àquilo, ela fica quieta, fica calada, talvez esse seja um ponto ali e demonstre de fato que a pessoa não está curtindo tanto a sua ideia assim. Ela só não está falando, mas enfim. Então esse é um ponto para a gente ficar ciente aí. Este é um bom sinal de que você está conseguindo ou tem adesão. Por outro lado, se as pessoas apenas disserem coisas como parece que precisamos disso e afirmarem vagamente, sem se comprometerem, provavelmente não estão convencidas. Então, se você propõe alguma coisa, as pessoas fazem perguntas ali, isso é um sinal de que a pessoa pode estar aderente ali, né, que ela comprou a sua ideia em relação a fazer aquela mudança. Né? Eles estão desistindo de alguma coisa? As decisões importantes envolvem compensações. Afinal, se houver apenas vantagens e nenhuma compensação, uma decisão não é realmente necessária. Com essas compensações, as pessoas de quem você está conseguindo adesão geralmente precisam abrir mão de algo para trabalhar em direção ao seu objetivo. Talvez um recurso não tenha prioridade no roteiro. Talvez você não use a linguagem de programação que eles preferem. Seja o que for, se eles estão desistindo de algo como parte do acordo, isso é um sinal muito forte de que você tem adesão. Não sei se você já passou por isso, ou já vi isso algumas vezes, né, da gente talvez mudar alguma tecnologia que o time está usando, talvez mudar o banco de dados, mudar a linguagem de programação, mudar a abordagem que o time está acostumado a fazer alguma coisa. A tendência é que o time seja, ou as pessoas sejam reativas em relação a isso, né, que elas não queiram fazer porque elas já estão acostumadas a trabalhar de uma certa forma. Mas se você tem alguém ali, talvez até o time todo, que compra a ideia pô, não, vamos lá, vamos testar, vamos fazer diferente, então provavelmente, de fato, a gente tem o buy-in ali, né, das pessoas. As pessoas estão comprando a nossa ideia. Terceiro, os detalhes são concretos. Se alguém concorda que algo deveria acontecer, então pode ou não, mas é provável que não. Por outro lado, se eles tiverem um plano concreto e detalhado sobre como fazer acontecer, é mais provável que isso aconteça. Vemos isso o tempo todo com a votação. Se você quiser apenas votar, talvez não. Mas se definir quando votará e como chegará lá, será muito mais provável que você siga em frente. E é por isso que é um indicador tão forte. Se você tem um plano, provavelmente está investindo o suficiente para fazer esse planejamento. Se não, você não é. Como líder, enfim, já me deparei com isso várias vezes, né, de trazer alguma coisa para a equipe e a equipe ela fica apática em relação àquilo, no sentido de que ela espera que eu diga exatamente o que precisa ser feito para que ela realize aquele trabalho. Quando isso acontece, de fato, não é muito legal. Então, se as pessoas, ou aquela pessoa específica, ela já está trazendo, bolando um plano em cima daquilo, dando ideias, enfim, isso já é um forte sinal ali de que ela, de fato, comprou a sua ideia. Né? Então, se ela põe a mão na massa ali, dá ideia, e se ela está planejando junto contigo, isso é muito bom ali. E o quarto e último, eles disseram não a algumas partes. Se você sugere algo e ninguém recuar e ninguém disser não, ou lançar olhares céticos e não se comprometer, então provavelmente você ainda não atingiu a adesão. Sempre há um não de alguma forma, com algum detalhe. Se você não encontrou nenhuma forma de resistência, é quase certo que você está vendo um simples acordo, e não uma adesão. Se você receber alguma resistência e as pessoas concordarem depois que o plano mudar ligeiramente, é mais provável que isso seja realmente adesão. Então aqui, quando a pessoa de fato está, vamos dizer assim, ela gosta daquela direção, ela quer seguir naquela direção, mas tem alguma coisa que ela não concorda, ela quer tanto ir que ela tende a, enfim, de fato, negar ali alguns pontos. Então, bem interessante isso aqui como, vamos dizer assim, um sinal de que a pessoa pode estar comprando ou não a nossa ideia. Bom, e as estratégias sugeridas aqui nesse artigo, nessa postagem. Como engenheiro principal, tem que conseguir adesão para iniciativas. Repara que aqui engenheiro principal seria o principal engineer, né? Então é um staff plus aqui. Então, sejam elas vindas de mim ou de outra pessoa, como uma grande parte do meu trabalho. Meu trabalho principal não é o código ou a arquitetura, é a manutenção de todo o sistema sociotécnico da empresa de trabalho, incluindo nossas equipes de engenharia e nosso software. Então esse ponto, sistema sociotécnico aqui, isso é bem interessante, porque quando a gente está, enfim, a partir de um certo nível de senioridade, a gente não lida mais somente com, vamos dizer assim, a tecnologia ou as pessoas. A gente lida com o sistema sociotécnico, é um sistema social, porque envolve pessoas, relacionamentos, e envolve a parte técnica também. Então é uma mistura dos dois aí. A gente precisa saber lidar com ambos para que a gente consiga desempenhar o nosso trabalho da melhor forma possível. Sejamos nós tech leaders, sejamos nós, enfim, staff plus engineers, né, engenheiros acima do nível de sênior. Primeiro ponto, né, para a gente tentar ganhar o buy-in das pessoas ali, né, para que elas, vamos dizer assim, para que a gente aumente a chance delas comprarem a nossa ideia. Primeiro, explique o problema e ouça.
Antes de começar a defender um plano, reserva um tempo para ouvir as pessoas que estão no projeto e as partes interessadas nele. Com projetos de engenharia internos, geralmente trata-se de conversas com engenheiros, gerentes de produto e designers. Nessas conversas, eu os informo sobre o problema em que estou pensando, incluindo o impacto dele. Normalmente faço isso de forma assíncrona com antecedência, com uma rápida recapitulação no início da reunião. Esses pontos que eu li aqui já são bem interessantes, né? Primeiro, ouvir as pessoas. Então, quando a gente ouve as pessoas, a tendência é que elas se sintam mais parte daquilo que a gente está trazendo. Então, a chance de elas comprarem aquela ideia aumenta. E o outro é de a gente fazer isso com antecedência. Então, se a gente fizer em cima da hora, talvez a pessoa não sinta tanto que está participando e tal. Mas se a gente já faz isso com antecedência, pega o que a pessoa está falando, inclui naquilo, vamos dizer assim, no nosso plano de alguma forma, tenta adaptar o nosso plano. Então, a chance das pessoas se sentirem engajadas com aquilo tende a aumentar. Continuando aqui, então faço algumas perguntas, sento e ouço. Essas sessões de escuta nos ajudam a definir qual deve ser a direção e ajudam as pessoas a entender por que o problema é importante. Então aqui entra o porquê também, né? A pessoa entender qual é o objetivo de fato daquilo ali. Também me ajuda a entender as coisas mais cedo, se isso não importa, e a interromper o trabalho antes de investimentos nele. Então, esse é um ponto bem interessante também. Às vezes a gente coloca muito esforço no trabalho e a gente é refutado de uma forma que, putz, a gente tem que jogar aquilo tudo fora, recomeçar, alguma coisa assim. Mas agora, quando a gente tem esse, vamos dizer assim, a gente traz as pessoas mais cedo, a gente consegue adaptar muito mais cedo também e evitar jogar muita parte do nosso trabalho fora, tá? E ajuda quando você ouve, porque as pessoas se sentem compreendidas e podem entender melhor o que você sugere mais tarde. Então, de fato, quando as pessoas se sentem ouvidas, a chance delas nos ouvir e a chance delas querem trabalhar em cima daquilo que a gente está trazendo é muito maior. Então, é um ótimo primeiro ponto. Segundo ponto, explique o porquê. A gente já comentou um pouquinho sobre isso aqui antes, mas vamos lá, né? Explique o porquê. Às vezes, os líderes caem na armadilha de apenas dizer às pessoas o que deveria fazer. Às vezes, isso funciona e você tem uma certa quantia de capital para fazer isso. De fato, quando a gente está numa certa posição de liderança na empresa, seja como contribuidor individual, seja como gerente de pessoas, a gente tem uma certa relevância ali, né, uma certa influência, então as pessoas tendem a nos ouvir mais por conta disso. Tá? Mas se a gente depender disso o tempo todo, em algum momento vai dar problema. Tá? Então é bom a gente tentar evitar usar esse capital que a gente tem o tempo todo. Mas é melhor explicar por que algo é importante e o impacto disso. Quando as pessoas entendem por que seu trabalho é importante e que pode fazer uma grande diferença, elas ficam muito mais motivadas para fazer acontecer e mais dispostas a trabalhar em coisas que normalmente evitam, mesmo quando tomam uma decisão diferente. Entender por que estamos indo nessa direção ajuda as pessoas a discordarem e a se comprometerem e a se sentirem bem com isso. Acho que tem dois pontos, né? O primeiro se as pessoas entendem o porquê, elas conseguem contribuir com a gente. Inclusive, a gente provavelmente não vai ter todas as melhores ideias. Então, quando a gente conta o porquê, a pessoa ela pode trazer as próprias ideias e ajudar a gente a tomar decisões melhores ali, seguir por uma direção melhor em relação ao projeto. O segundo é porque, quando ela entende o porquê, ela consegue ver o real valor daquilo. Então, se eu peço para a pessoa fazer, sei lá, com um engenheiro, fazer uma certa modificação no código, talvez ele não esteja tão afim. Mas agora, se ele entende que aquela melhoria no código vai ajudar a gente a melhorar o desempenho e tanto, e pode influenciar positivamente no cliente na ponta, a chance dessa pessoa se engajar é muito maior. E de talvez até querer ir além daquilo que a gente estava buscando no primeiro momento. Então, o porquê, ele ajuda muito nessas duas questões. Então, excelente ponto aqui. Terceiro, ajude a esclarecer as compensações. Quando tomamos essas decisões para priorizar uma coisa, teremos que abrir mão de outra. Para facilitar o comprometimento com o plano, ajuda a descobrir as compensações. Isso assume algumas formas. Às vezes, é conversar com o gerente de produto ou com as partes interessadas para explicar-lhes por que há uma compensação e o que ela implica, e defender uma coisa ou outra. Quando a gente fala compensação aqui, pensa em trade-off, tá? Então a gente está ganhando uma coisa para perder outra. Então isso aí precisa estar o mais claro possível, segundo a autora aqui. Essas conversas podem ser desconfortáveis, e assumi-las pode fazer com que você aceite porque você não está facilitando esse compromisso ao remover uma tarefa desconfortável. E às vezes significa apenas conversar com alguém para ajudá-la a descobrir quais são as opções de compensação e quais fariam sentido. Aqui, eu acho que o principal ponto se aquela pessoa, aquele time vai perder alguma coisa, é importante ela saber disso, é importante ela saber que você está ali para ajudar
a reduzir, vamos dizer assim, o máximo possível o impacto que aquilo vai trazer. Então ela se sente pelo menos compreendida nesse caso. Então ela recebeu a notícia cedo, você está ali mostrando que você quer ajudar, então, enfim, é uma forma de você facilitar com que a pessoa compre a sua ideia. Tá? Isso não vai garantir, mas se você trata a pessoa bem desse jeito, então a chance que isso aconteça é maior. E o quarto ponto é: descubra planos concretos juntos. Assim como acontece com a votação, um plano concreto aumenta a probabilidade de uma ação acontecer. Você pode aproveitar isso de forma bastante eficaz. Goste de trabalhar com pessoas para descobrir concretamente quando algo será feito em seu fluxo de trabalho e quem o fará. Se você conseguir esse nível de detalhe, isso geralmente significa que você conseguiu adesão. E se não conseguir, verá exatamente o que o impede de chegar lá, para que possa voltar atrás e mudar sua iniciativa ou encontrar uma maneira mais eficaz de dependê-la. Assim, quando a gente está buscando executar alguma coisa, buscando alcançar um certo resultado, quanto mais concreto for esse plano, melhor. Quando digo concreto quem vai trabalhar naquilo, quando vai trabalhar, que é justamente o que esse parágrafo está falando, né? Quem vai trabalhar, quando vai trabalhar, quem é responsável pelo quê, quando a gente vai ter o próximo update, a gente vai se falar semanalmente, vai se falar diariamente, enfim, acho que depende muito do que está sendo trabalhado ali, né? Mas quanto mais detalhado for isso, melhor para a gente garantir que as coisas estão caminhando numa direção correta e que as pessoas de fato estão engajadas a fazer aquilo acontecer. Se elas não estiverem engajadas, beleza, a gente consegue trabalhar em cima disso. Então um plano e um acompanhamento ajuda bastante nesse sentido. E por último aqui, trabalhe na construção de confiança. Essa é uma iniciativa de longo prazo. Não é algo que você possa fazer para qualquer iniciativa, mas é imperativa. Se você não tem confiança entre você e seus colegas de trabalho, tudo fica muito mais difícil. Embora este seja um tópico completo em si, há muitas coisas que você pode fazer, que você pode começar a fazer para desenvolvê-lo ao longo do tempo. As coisas que eu gosto de fazer aqui incluem transparência, reconhecer meus erros, elogios públicos com consentimento e bate-papos virtuais no café ou encontros presenciais. Então tem muita coisa que dá para fazer para a gente ganhar a confiança de pessoas. O que, vamos dizer assim, os pontos que estão aqui tem muito a ver com a gente se aproximar dessa pessoa de alguma forma, a trazer os nossos, vamos dizer assim, as nossas falhas ali, né, para a pessoa sentir um pouco mais de empatia com a gente, esse tipo de coisa. Então são algumas técnicas bem interessantes que, quando bem usadas ali, a gente consegue ganhar uma boa confiança das pessoas. Quando você tem uma equipe de alta confiança, é muito mais fácil conseguir adesão. Muitas dessas atividades, como ouvir e planejar juntos, são dramaticamente mais fáceis com confiança do que sem ela, se é que são possíveis sem ela. E uma desculpa para tomar um café com as pessoas legais que eu chamo, de colegas e trabalho. Nunca vou passar isso adiante. Então sim, você se relacionar ali é uma atividade bem importante quando a gente assume uma posição de liderança. Eu diria de uma posição de sênior para frente começa a se tornar muito importante, e quanto mais sênior a gente vai se tornando, mais importante isso é. A gente ter esse relacionamento bom, porque eventualmente a gente vai precisar que a pessoa se engaje em alguma coisa. Então se a gente tem uma relação boa, a chance dela se engajar é muito maior. Se a gente não tem uma relação boa, aí já é o contrário, né? A chance dela não querer participar é muito grande. Então ter essa boa relação ali com os colegas e com, vamos dizer assim, com pessoas em geral da empresa acaba ajudando bastante, tá? Um post muito legal aqui, né, que fala pra gente sobre como que a gente consegue ganhar o buy-in das pessoas ali, né, conseguir o engajamento delas em relação ao projeto, vai fazer muita diferença para quem é liderança, para quem tá numa posição de staff plus aí. Espero que você tenha curtido e um abraço e até mais.